Ah, Gostaria de repartir com os irmãos nessa manhã uma palavra que o Senhor me deu, muito desafiadora e muito necessária nesses dias que nós vivemos, mas mais ainda necessário no tempo em que nós paramos para refletir sobre a vida. Porque períodos de aniversário, tempo de aniversário, no dia do aniversário, é um tempo que a gente para pensar, né? Como é que eu estou vivendo a minha vida? Né? A igreja aqui está completando 77 anos, né? Como é que nós estamos vivendo enquanto igreja? É o que nós normalmente fazemos quando estamos completando aí um ano a mais, né? O ano passado eu completei 50 anos, né? Eu tenho agora mais passado do que futuro, né? Então, você pensa assim, meu pai, né? Não tenho mais o mesmo tempo que eu vivi para viver para frente. Será que eu vivi bem? Estou vivendo bem? O que eu preciso melhorar para me viver bem, de maneira que eu chegue aos 80, aos 90, né? E possa dizer assim, valeu a pena ter vivido. Então, essa palavra que o Senhor nos deu, ela nos desafia a esse pensamento, a essa reflexão, que certamente é necessária e certamente é muito importante para nós fazermos de tempos em tempos. O texto que está diante de nós, um texto de Lucas capítulo 16, do versículo 19 ao versículo 32. Lucas 16, do 19 ao 32. Lá na nossa igreja, nós estamos usando a versão da Bíblia, Nova Tradução da Linguagem de Hoje, publicado pela editora Sociedade Bíblica, né? Então eu peço licença aos irmãos e irmãs para fazer a leitura nela. Versículo 19 começa dizendo assim: Jesus continuou. E a pergunta que nós fazemos, questões materiais. E então ele tinha contado no começo do capítulo 16 de Lucas, a parábola do administrador desonesto. Lembram daquela história? De um homem que administrava uma fazenda e descobriu. Então o dono da fazenda chamou ele e mandou ele embora. E antes dele ir embora, enquanto cumpria o aviso prévio, ele chamou os credores, as pessoas que deviam dinheiro para o dono da fazenda, e descontou os juros excessivos que eram cobrados, né? Ele, como administrador, é que colocava a taxa de juros, né? E ele descontou os juros ali, de maneira que as pessoas que deviam dinheiro para o dono da fazenda, o tivessem como amigo, como um benfeitor, para que quando ele deixasse de trabalhar, quando acabasse o aviso prévio, ele pudesse receber algum tipo de ajuda daquelas pessoas que, teoricamente, ele ajudou, cobrando um juro menor, né? E aí o senhor da fazenda elogia aquele homem. E Jesus arremata, ou Jesus conclui essa parábola dizendo o seguinte: usem as riquezas deste mundo para conseguir amigos, a fim de que quando as riquezas faltarem, eles recebam vocês no lar eterno. E Jesus diz ainda: quem é fiel nas coisas pequenas, também será nas grandes. Quem é desonesto nas pequenas, também será nas grandes. E de maneira contundente, Jesus diz assim: vocês não podem, um escravo não pode servir a dois donos ao mesmo tempo. Pois vai rejeitar um e preferir o outro, ou será fiel a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e também ao dinheiro. A reação dos ouvintes a esta afirmação contundente de Jesus não é nada boa. Os fariseus que estavam ouvindo zombaram de Jesus porque amavam o dinheiro. Então Jesus disse a eles: para as pessoas, vocês parecem bons. Preste atenção numa coisa. Jesus está se dirigindo para os fariseus, os religiosos da sua época, que eram mais rigorosos na prática da religião. Os crentes mais fervorosos. Aquelas pessoas que se achavam mais corretas diante de Deus por praticar uma religião correta,
ortodoxa. Jesus diz para essas pessoas: para as pessoas, vocês parecem bons, mas Deus conhece o coração de vocês. Pois aquilo que as pessoas acham que vale muito, não vale nada para Deus. Eu queria chamar a atenção para esse contexto, um contexto de confronto, em que Jesus fala uma verdade sobre a administração dos bens materiais, como nós nos relacionamos com Ele, faz uma afirmação contundente: não é possível servir a dois senhores, e depois desmascara os religiosos mais ortodoxos da sua época, os fariseus. O fariseu era a nata, né? Eram os crentes fiéis, dedicados, muito rigorosos no cumprimento dos seus deveres, muito rigorosos. O fariseu, ele dava dízimo da erva, da romã e do cominho, de coisas pequenas, sabe? Aquele dízimo que o filho ganha 10 do pai para ir comprar um sorvete, dá dízimo daquele. O filho do fariseu fazia isso. Pessoas rigorosas no cumprimento da sua lei. E Jesus diz isso para elas: para as pessoas, vocês parecem bons. Então Jesus continua. Ele arremata contando a história do rico e do Lázaro. Na história do rico e do Lázaro, ele diz o seguinte: havia um homem rico. Estou agora no versículo 19 do Lucas 16. Vamos continuar então agora, Lucas 16, do 19 até o 31. Havia um homem rico que vestia as roupas muito caras e todos os dias dava uma grande festa. Havia também um homem pobre chamado Lázaro. O rico não tem nome, né? O pobre tem nome. Interessante, né? O rico é só rico. O pobre tem CPF e RG. Lázaro, né? Lázaro. Chamado Lázaro, que tinha o corpo coberto de feridas e que costumavam largar perto da casa do rico. Deixavam Lázaro perto da casa do rico. Se você estiver lendo na sua Bíblia, versão revista e atualizada, normalmente nas presbiterianas nós usamos revista atualizada, diz assim, que Lázaro jazia na porta do rico. O que é jazia? Jazia, no original, é a palavra balo, que é deixar sob o cuidado de alguém sem saber o que vai acontecer. Uma das definições da palavra balo no original grego quer dizer isso: deixar aos cuidados de alguém sem saber o que vai acontecer. No cemitério tem lá, né? Aqui jaz, né? Lázaro jazia. As pessoas deixavam Lázaro na porta da casa do rico sem saber o que ia acontecer, né? Então, costumavam largar Lázaro ali. Lázaro ficava ali procurando matar a fome com as migalhas que caíam da mesa do homem rico. As migalhas caíam da mesa, dá a impressão que Lázaro ficava debaixo da mesa. Mas não é isso. Lázaro ficava onde? Perto da lixeira. Porque os cachorros lambiam, queriam lamber suas feridas. Ele não ficava dentro da casa do rico, debaixo da mesa. Ele ficava na frente da casa do rico, possivelmente perto da lixeira do rico. Né? E as migalhas que caíam da mesa eram juntadas, e quando levava para a lixeira, Lázaro, quem sabe, vasculhava ali, tentando achar alguma coisa que ainda, uma meia maçã, um meio sanduíche, né? Sei lá o quê, um meio pedaço, uma meia perna de frango, né? Sei lá. Lázaro ficava ali procurando matar a fome com as migalhas que caíam da mesa do homem rico, e até os cachorros vinham lamber as suas feridas. O pobre morreu e foi levado pelos anjos para junto de Abraão, na festa do céu. O rico também morreu e foi sepultado. O pobre é levado pelos anjos, o rico é só sepultado, né? Tá. O rico sofria muito no mundo dos mortos. Quando olhou, viu lá longe Abraão e o Lázaro, ao lado dele. Então gritou: Pai Abraão, tenha pena de mim, mande que Lázaro molhe o dedo na água e venha refrescar a minha língua, porque estou sofrendo muito nesse fogo. Mas Abraão respondeu:
Meu filho, lembre que você na sua vida, lembre que você recebeu na sua vida todas as coisas boas, porém Lázaro só recebeu o que era mal. E agora ele está feliz aqui, enquanto você está sofrendo. Além disso, há um grande abismo entre nós, de modo que os que querem atravessar daqui até vocês não podem, como também os que daí não podem passar para cá. O rico disse: nesse caso, pai Abraão, peço que mande Lázaro até a casa do meu pai, porque eu tenho 5 irmãos. Desde que ele vá e os avise, para que assim não venham para esse lugar de sofrimento. Mas, preste atenção nessa expressão, é uma conjunção adversativa. Se houver algum professor de português aqui, pode me corrigir. Mas, eu gosto de você, mas, não é assim? As esposas vêm pedir dinheiro para fazer a feira, né? E você dá 10, pede o troco. Daí ela fala assim, mas está tudo caro, bem, né? Ela está dizendo, não vai dar, né? É o que Abraão está dizendo. Mas, né? Mas Abraão respondeu: os seus irmãos têm a lei de Moisés e os filhos e os livros dos profetas para os avisar, que eles os escutem. Só isso não basta, pai Abraão. Respondeu o rico: porém, se alguém ressuscitar e for falar com eles, aí eles se arrependerão dos seus pecados. Mas Abraão respondeu: se eles não escutarem Moisés nem os profetas, não crerão, mesmo que alguém ressuscite. Nós cantamos ainda há pouco uma canção que fala sobre o impressionante amor de Deus. Traz luz para as sombras, escala as muralhas. Você quer lá mais, né? Só para me encontrar. Impressionante o amor de Deus. E quando nós pensamos no amor de Deus, só no amor de Deus, parece contraditório a ação que o pai Abraão, que aqui representa Deus, está fazendo com este rico. Porque ele está negando todos os pedidos do rico. E não eram pedidos fora da realidade. O rico pede um pouco de alívio, o rico pede que alguém evangelize os seus irmãos, o rico pede que Deus faça um milagre para que os seus irmãos possam se converter. E Deus diz não. Onde é que está esse amor que escala muralhas? Onde é que está esse amor que desfaz as sombras? Onde é que está esse amor? O tema dessa mensagem é quando Deus diz não. As negativas de Deus. Às vezes Deus diz não, às vezes Ele nega algumas dos nossos pedidos. E nós gostaríamos de pensar agora, quando é que isso acontece? Mas antes, eu gostaria de chamar você à oração. Você curvasse sua fronte mais uma vez. E agora você falasse assim com Deus: Deus, fala comigo. Fala comigo, Senhor Deus, pela Tua palavra nesta manhã. Pai, diante do Senhor nós estamos. Pai, nesta igreja, Senhor Deus, que comemora pela Tua graça, a misericórdia e sustento, 77 anos. E nós queremos, ó Deus, que os Teus filhos e filhas, e que esta igreja, Senhor Deus, seja um baluarte aqui nessa cidade, ó Deus, seja sal desta terra, seja luz desse mundo. Portanto, nós oramos agora pedindo graça. Sim, Deus, revela a Tua palavra aos nossos corações, para que nesse tempo de reflexão sobre como estamos vivendo a vida, possamos, ó Deus, perceber aquilo que precisamos, ó Deus, melhorar, para glorificar o Teu nome, estender o Teu reino e fazer a Tua vontade aqui nesta cidade, Pai. Nós Te pedimos, ó Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Na leitura que nós fizemos do texto, eu esqueci de mencionar que o rico chama Abraão de pai. Ele era um israelita, alguém que fazia parte do povo de Israel. E Abraão chama ele de filho. Pelo menos na primeira vez que Abraão fala com ele, chama ele de filho. Mas esse rico agora está no inferno, está sofrendo. Assim como aqueles fariseus se achavam muito bons, mas Jesus os desmascara
dizendo assim: vocês, todo mundo acha que vocês são bons, mas Deus não acha, não. Vocês estão enganados. O Deus que é amor em essência, às vezes diz não. E Ele diz não aos que negam, em primeiro lugar, aos que negam solidariedade. Porque aquele rico houve um não do pai Abraão, no seu primeiro pedido, dizendo assim: pai Abraão, manda Lázaro vir aqui, colocar a sua mão num pouco de água e colocar na minha língua para eu ter um pouco de refrigério. E então o pai Abraão diz assim: olha, Lázaro, você teve uma vida regalada, tranquila, boa, viveu em festa, mas Lázaro só recebeu o que era mal em vida. Lázaro era colocado na frente da casa do rico, por qual motivo? Com qual intenção? Ele jazia lá, era colocado lá sem saber o que ia dar, com qual intenção? De despertar no rico solidariedade. Ora, Deus tem abençoado o povo de Israel, tem dado riqueza a um dos nossos irmãos, e temos alguém que está passando por luta, por sofrimento. Quem sabe esse irmão que tem recebido riqueza possa se compadecer desse irmão que não tem recebido bênçãos materiais, e reparta um pouco, e alivia o seu sofrimento. Mas Lázaro só recebeu o que era mal. Ou seja, aquele rico, possuidor de muitos bens, não foi solidário com o seu irmão, com o israelita irmão. Era dever você ser solidário, é dever na lei de Israel, na lei de Deus, tinha lá descrito um dever do homem ser solidário com o seu irmão, passando necessidade. O apóstolo João, o apóstolo do amor, vai dizer assim: se alguém é rico e vê o seu irmão passando necessidade, mas fecha o seu coração para essa pessoa, como pode afirmar que de fato ama a Deus? Como pode afirmar? O apóstolo Paulo, quando ele fala sobre a nova criatura, ele fala assim, né? Dispam-se da velha criatura, do velho homem, e se revistam pela mudança da mente de vocês, do novo homem. Aqui, não mente mais, né? Mas trabalhe. Trabalhe para quê? Para viver honestamente. E aí ele fala uma coisa que está fora do nosso radar. Porque a maior parte das pessoas trabalham para obter o sustento. Porque a única maneira... Algumas pessoas trabalham para alcançar os seus sonhos, objetivos. Querem comprar uma casa, querem viajar. Outras pessoas trabalham para a realização pessoal. Já tem dinheiro suficiente para viver a vida? Trabalham para a realização pessoal. Alguns trabalham para glorificar a Deus. Mas poucos, bem poucos, trabalham para viver honestamente, com que ajudar o pobre. Estão entendendo isso, gente? A nova criatura, ela tem como essência, faz parte da sua nova roupagem, trabalhar. Tudo bem. Trabalhar com o propósito de... Não. Ouvem negativas do Senhor. Tem um texto lá em 1 Pedro, que diz assim: também você, marido, na vida em comum com a esposa, reconheça que a mulher é sexo mais frágil e que por isso deve ser tratada com respeito, porque a esposa também vai receber junto com você o dom da vida que é dado por Deus. Haja assim, para que nada atrapalhe as orações de vocês. Né? Na versão da Revista Atualizada diz assim: vossas orações não é somente para você. Deus me deu um trabalho, ganho um bom salário. Deus me deu uma herança. Deus tem me dado saúde. Deus tem me dado sabedoria para administrar bem os meus recursos. Solidariedade. Apenas não se esquive das pessoas que Deus coloca no seu caminho. Porque essa é uma lição que a gente aprende da parábola do bom samaritano. Né? Bom samaritano, de um homem que estava caído à beira do caminho.
se desviou. Passou por ali um levita, se desviou. Passou por ali um samaritano e atendeu. E a lição é, de quem você passa perto, faça-se próximo dessa pessoa. Eu e você, não precisamos sair procurando aqui. Deus não quer que você ajude os famintos da Somália. Não quer que você ajude as pessoas tão pobres no Haiti. Só quer que você ajude aqueles que Ele coloca perto de você. Os que ouvem não, são os que negam a solidariedade quando têm oportunidade de demonstrá-la. Essas duas dicas. O que eu tenho não é só para mim. E eu vou parar de me esquivar com a nossa vontade. E a vontade dele é sermos gratos, guardar dinheiro no céu e invista na vida de pessoas. Porque no céu só vai ter pessoas. Invista na vida de pessoas. Bem na sua frente. Mas esse Deus que é amor, que ultrapassa as muralhas, que faz tudo o que é possível para demonstrar amor por nós, também diz não. E Ele diz não aos que negam a obediência. Porque o rico, ele não fica quieto e ele continua perguntando para o pai Abraão. Ele diz assim, pai Abraão, nesse caso, eu peço que mande Lázaro até a casa do meu pai, porque eu tenho 5 irmãos, desde que ele vá e os avise para que assim não venham para esse lugar de sofrimento. Mas Abraão respondeu, os seus irmãos têm a lei de Moisés e os livros dos profetas para os avisar. Parece duro, né? Parece duro essa palavra. Cara, seus irmãos têm a Bíblia. Por que eles não leem a Bíblia e não se arrependem? Por que eles não leem a Bíblia? Olha, uma vez eu estava na reunião do presbitério, lá em Belo Horizonte, fui pastor em Belo Horizonte por 6 anos, e aí um presbítero lá que era advogado, usou a seguinte expressão para negar um pedido que tinha sido feito lá. Ele falou assim, olha, a lei não favorece aos que dormem. Duro, né? Você deixou passar, agora não tem mais tempo. A lei não favorece os que dormem. Parece uma palavra dura do pai Abraão para esse rico. Os seus irmãos, eles têm os profetas e eles têm a lei, que eles os ouçam, que eles os atendem. Eles têm para os avisar, que eles os escutem. Que eles os escutem. E aí nós lembramos daquilo que Jesus falou no Sermão do Monte. Não é todo o que diz Senhor, Senhor, que entrará no reino dos céus, mas somente quem faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Quando aquele dia chegar, isso é profético, irmãos. Não é apenas uma ameaça, isso é profético. Jesus está dizendo que isso vai acontecer. No último dia vai acontecer isso. Quando aquele dia chegar, muitas pessoas vão dizer, Senhor, Senhor, pelo poder do seu nome anunciamos a mensagem de Deus. São pastores, são evangelistas, são missionários, né? E expulsamos demônios, pentecostais ainda. E fizemos muitos milagres. Isso vai acontecer. Então eu direi claramente para essas pessoas, eu nunca conheci vocês, afastem-se de mim, vocês que só fazem o mal. É duro pensar nisso, mas é o que vai acontecer. Jesus está dizendo que é isso que vai acontecer com quem? Com gente crente. Que não aconteça com nenhum de nós, que não aconteça com ninguém que esteja na igreja, nesta igreja. Que não aconteça conosco. Mas muitos vão ver isso. É tempo de reflexão, irmãos. É tempo de reflexão, irmãs. Será que nós temos sido uma igreja que tem obedecido ao Senhor? Obedecido à palavra do Senhor? Porque Deus diz não para aqueles que não obedecem. Aqueles que ficam chamando Ele de Senhor e Senhor, mas não fazem o que Ele manda. Reverendo Jeremias Pereira, pastor da 8ª igreja em Belo Horizonte, um dos pastores que mais me abençoou até hoje, ele diz assim, que obediência é tia.
Legal isso aí para as mães pegarem para os filhos. Obediência é tia, total, imediata e alegre. Obedecer pela metade não é obediência. Obedecer depois, depois eu faço, depois eu vou, não é obediência. E obedecer resmungando também não é obediência. Ai, que droga. Que tipo de obediência que Deus quer de nós? Uma obediência servil como de um militar, que manda quem pode, obedece quem tem juízo? Que se você não obedecer, você vai ser preso? Não, claro que não. A obediência que Deus quer de nós é uma obediência parceira. Uma obediência em que nós nos sentimos como colaboradores. O apóstolo Paulo fala de que nós somos colaboradores de Deus. Nós obedecemos porque reconhecemos que Ele é o nosso Pai. E o que Ele pede de nós é o melhor para nós. Queria dar 2 dicas para você jamais receber o não de Deus. Primeira dica: submeta-se diariamente ao Senhor. Você já prestou atenção no Pai Nosso? Como é que começa o Pai Nosso? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. É o primeiro pedido. Santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino. O teu reino, né? Estou falando do Pai Nosso católico, né? Gente, é tudo igual, né? Só palavras diferentes. Venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade. Os 3 primeiros pedidos do Pai Nosso não tem nada a ver com a gente. Os 3 primeiros pedidos do Pai Nosso não tem nada a ver conosco, tem a ver com Deus. Que o nome dele seja glorificado ou santificado, que o reino dele venha, se estenda, cresça, e que a vontade dele seja feita. O Pai Nosso é uma oração que nos ensina a submetermos ao Senhor, porque só depois que a vontade do Senhor é feita, que o reino dele se estende, que o nome dele é glorificado, então é que nós somos ensinados a pedir algo para nós. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Primeira dica para você jamais ouvir o não do Senhor é submeta-se. Você começa o dia, não começa o dia falando, Senhor, eu tenho muita coisa para fazer hoje, Senhor, me abençoa aqui, me abençoa ali. Não. Começa o dia falando, Senhor, o Senhor fez esse dia para mim, e o Senhor me conservou com vida, o Senhor me fez acordar, eu quero viver esse dia para glorificar o seu nome, eu quero viver esse dia para estender o seu reino, para mostrar o teu reino aqui nessa terra, eu quero viver esse dia, Senhor, para fazer a tua vontade, sustenta-me com o que é necessário, para que eu assim possa fazê-lo. É assim, submeta-se, porque não tem como nós obedecermos ao Senhor com uma listinha de mandamentos e com medo de receber um raio a cada hora que nós cometermos um erro ou desobedecermos algum mandamento. Não é essa a obediência que Deus quer. Ele quer uma obediência de alguém que submete inteiramente ao Senhor. E a segunda dica para você jamais ouvir o não do Senhor por conta da desobediência é procure conhecer a vontade do Senhor. Procure conhecer a vontade do Senhor através da palavra, através de um culto, através da escola dominical. Procure conhecer a vontade do Senhor. Submeta-se e procure conhecer. Esse Deus que ultrapassa as muralhas, destrói as muralhas, desfaz as montanhas, esse Deus que demonstra o seu amor de uma maneira inestimável, impressionante para nossas vidas, também diz não. Diz um não de julgamento, muitas vezes, como é o caso do rico. E ele diz não àqueles que também negam a transcendência. Ele diz não aos que negam a solidariedade, ele diz não aos que negam a obediência, e ele diz não aos que negam a transcendência. Porque o rico continuou dizendo assim para o pai Abraão, só isso não basta, pai Abraão. Respondeu o rico, porém, se alguém ressuscitar e for falar com eles, aí eles se arrependerão dos seus pecados. Mas Abraão respondeu, se eles não escutarem Moisés, nem os profetas, não crerão, mesmo que alguém ressuscite. Olha, Lázaro já tinha ressuscitado, Jesus depois ressuscitou, e muitos não creram.
Não creram. A transcendência é essa palavra que nos lembra que nós não somos deste mundo. O apóstolo Paulo vai dizer que a nossa pátria não é aqui. Nossa pátria é no céu. Nossa pátria não é aqui. Né? O patrão da parábola do administrador desonesto, o patrão desonesto elogia a esperteza do seu patrão, do seu trabalhador, né? E Jesus diz assim: as pessoas deste mundo são muito mais espertas nos seus negócios que as pessoas que pertencem à luz. Estava uma vez lá na igreja de Belo Horizonte, levei um filósofo para dar um estudo bíblico lá na igreja. Chama Guilherme de Carvalho. Ele escreve na revista, no jornal Gazeta do Povo, fez parte do governo aí, esses tempos atrás aí, Guilherme Carvalho. Guilherme Carvalho pregou sobre esse texto aqui, lá na igreja de Belo Horizonte, e uma irmã lá, esposa de um presbítero, falou assim: eu não concordo com essa palavra não. Como assim falar que os filhos das trevas, filhos do mundo, as pessoas do mundo, são mais espertos que os crentes? Não concordo com isso não. Por que é Jesus que diz que os filhos das trevas são mais espertos que nós? É Jesus que diz. Por quê? Porque os filhos da treva pensam no amanhã. Mas nós não. Ficamos pensando só aqui. Os filhos da treva pensam no amanhã, fazem poupança, fazem previdência privada, pensam no amanhã. Mas nós que temos um amanhã seguro e muito melhor do que qualquer um pode ter, de qualquer previdência privada pode ter, que qualquer poupança pode ter, do que qualquer tesouro direto pode dar, nós não nos contentamos com isso. E ficamos lamentando a desdita que estamos vivendo, os dias difíceis que estamos vivendo. Somos como o povo de Israel muitas vezes. Lembra o povo de Israel? Saíram do Egito, saíram da escravidão, estão indo para uma terra que manda leite e mel, é o futuro deles. Enquanto estão indo, passam por lutas, passam pelo deserto, falta água, falta pão, falta carne, e eles reclamam. Ora, deviam de pensar assim: está difícil agora, mas lá na frente vai ser leite e mel manando. Não vai ter nem que plantar, vai manar leite e mel. Vai dar bonito. Sabe, irmãos, aos que negam a transcendência, Deus diz não. Eu diria que esse é o maior desafio, o maior perigo nosso. Nós crentes. Nós crentes, eu diria, nós não corremos o risco de nos tornarmos idólatras. Nós não corremos o risco de abandonar a igreja. O maior risco que nós corremos é de começar a amar este mundo mais do que amamos Deus. A amar este mundo mais do que amamos o céu. A desejar os bens desse mundo mais do que desejamos os bens eternos. Esse é o maior risco que nós corremos. Foi o que matou a igreja da Europa. Templos em que pregaram grandes reformadores, hoje são vendidos para bares, ou então estão com 3, 4 gatos pingados nos cultos. Por quê? Porque as pessoas se tornaram secularizadas. Elas amam aquele século, amam este século. Qual é o objetivo da vida? Ganhar dinheiro, conquistar sonhos, ter prazer, viajar, fazer isso, fazer aquilo. Isso é tudo bom, nós não precisamos negar nada disso. Mas isso sempre deve ser aquilo que vem a reboque. É a segunda opção, nunca a primeira opção. A primeira opção é viver essa vida para glorificar o nome do Senhor. O objetivo da minha vida é glorificar ao Senhor. Qual é o fim principal do homem? Nós não podemos esquecer disso. Esse rico esqueceu disso. Ele era israelita. Deus lhe deu fortuna, Deus lhe deu riqueza. Não estou falando de ninguém aqui da igreja, né? Mas olha como é contraditório. Muitas vezes os ricos, muitas vezes as pessoas oram a Deus, pedem a Deus, Deus abençoa. Eu queria ter uma chacrinha, comprar uma chacrinha, né? Para passar um final de semana com os amigos, né? Aí Deus abençoa, o cara prospera, compra a chacrinha. Aí não vem mais na igreja, né? Porque agora todo final de semana está na chacrinha. Ou arrumando e preparando a chacrinha, ou desfrutando da chacrinha que preparou. Gente,
Esse é o maior perigo que nós corremos, de começarmos a amar o mundo mais do que amamos a Deus, desejar o mundo mais do que desejamos a presença de Deus. Queria concluir. Queria dar para você 2 dicas, para você jamais ouvir o não do Senhor. 2 dicas para você jamais ouvir o não do Senhor. Esteja atento aos sinais que revelam o que está tendo prioridade no teu coração. Eu estou fazendo uma reforma na minha casa. E eu confesso aos irmãos que tem sido difícil orar nesses dias. Porque reforma primeiro deixou uma bagunça toda, né? Bagunça a casa inteira. Vai um dinheiro que você não esperava gastar. E tem um monte de coisa para resolver. Então eu paro para orar e a minha mente vem. Tem que consertar aquela lâmpada, tem que chamar o eletricista, tem que falar para o pintor, tem que falar para o cara que assentou o porcelanato para ele poder reformar aquilo ali, ou melhorar aquilo ali, refazer, não sei o quê. A mente da gente fica cheia de coisa. E esses dias, eu contratei uma pessoa, nesse período de reforma, e para fazer uns vidros lá, colocar uns vidros, comprei, e ele sumiu do mapa. Sumiu, era para entregar na semana seguinte, não veio na semana seguinte, não veio na outra semana, e lá tinham ido R$4.500 que eu tinha pago a entrada, só a entrada, era R$4.500. E eu falei para minha esposa assim, e o coração azeda, né? Perder R$4.500 não é fácil, né? Coração azeda, né? E assim, eu estava aqui incomodado com aquilo, e orando sem. Aí eu falei para minha esposa assim, falei assim, bem, se nós tivermos que perder esse dinheiro, vamos perder apenas o dinheiro. Porque quando você perde o dinheiro, você não perde nada. Quando você perde saúde, você perde um pouco. Quando você perde o caráter, você perde tudo. Porque passou pela minha cabeça, pegar uns amigos, eu tenho uns amigos que é meio, barra pesada, ir lá na casa desse cara. Passou na minha cabeça. Eu era do bombeiro, né? Então eu tenho uns amigos que é polícia, né? Eu conheço uma pessoa que é matador de aluguel, né? E eu poderia falar com ele, né? Frequentou na nossa igreja um tempo ali, um traficante, o cara era traficante, né? Frequentou lá conosco. Tem os esquemas, né? Que você pode fazer a pessoa pagar a dívida, né? Aí eu falei para minha esposa assim, falei, bem, se nós tivermos que perder o dinheiro, nós vamos perder só o dinheiro. Nós não vamos perder o nosso caráter e nós vamos perder a nossa paz. Sabe, eu percebi nitidamente assim, esse sinal de como o mundo, de como os bens materiais, de como as coisas estavam presentes no meu coração. Gente, problema que o dinheiro resolve não é problema. Tem muita gente com dinheiro aí e problemas insolúveis para resolver. Primeira dica para você jamais ouvir o não de Deus, porque não está levando o reino dos céus realmente a sério, mas está amando mais o mundo do que Deus. Sonde o seu coração. O reverendo leu um texto aqui, de Davi, Salmo 42, né? Por que está abatido a minha alma? Davi parece retardado. Ele conversa com ele mesmo, né? Não é certo falar essa palavra, né? Escapou, perdoa, irmãos. Davi parece uma pessoa sem sentido. Ele conversa consigo mesmo. Por que está abatido a minha alma? Onde é que fica a minha alma? Fica dentro de mim, né? Ele está conversando com ele mesmo. Sonde o seu coração. O que está acontecendo comigo? O que eu estou sentindo agora? Será que é um reflexo de que eu estou amando mais a Deus do que as coisas materiais? Ouvi o testemunho de um pastor uma vez, que ele estava fazendo um trabalho na praça, e ele começou a orar a Deus, pedindo a Deus, Deus, não deixa chover, Senhor, abençoe porque as pessoas vão, Senhor, abençoe o pessoal do som que está arrumando, Senhor, abençoe lá a pessoa que vai fazer iluminação, não sei o quê, não sei o quê. Aí Deus falou para ele assim, escuta, você está mais preocupado em que tudo dê certo do que com que eu esteja presente. Gente, que paulada.
Ele não tinha orado para que Deus manifeste a tua presença naquele lugar e glorifica ali o teu nome. Ele só queria que tudo desse certo. Isso é uma coisa que revela que o nosso coração está querendo mais as coisas deste mundo do que Deus na nossa vida. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Segunda dica, esteja atento aos sinais que revelam. Estejam atentos aos sinais que revelam que você está vivendo igual às pessoas deste mundo. Porque eu e você, que somos crentes no Senhor Jesus, não somos desse mundo. O apóstolo Paulo diz, Romanos 12, 2. Não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixe que Deus os transforme por meio de uma completa mudança na mente de vocês. Se na empresa, na escola, na família, você, crente, não faz diferença nenhuma das demais pessoas. Tem os mesmos sonhos, os mesmos objetivos, está atrás das mesmas coisas. Preste atenção. Talvez você esteja negando o que nós temos de mais precioso, o que nós não podemos perder de maneira alguma, que são as bênçãos eternas que nos foram garantidas pelo sangue do Cordeiro. Quero concluir lendo Lucas 16, 28. Lucas 16, 28. O rico diz assim, porque eu tenho 5 irmãos, deixe que ele, Lázaro, vá e os avise, para que assim não venham para esse lugar de sofrimento. 2 verdades esse versículo contém. Primeira, hoje é tempo de arrependimento. O rico não adiantava mais para ele se arrepender. Mas hoje é tempo de arrependimento. Ele percebeu isso. Se os meus irmãos virem para cá, não vai dar mais tempo para eles se arrependerem. Mas enquanto estão vivos, eles podem se arrepender. Por isso eu queria convidar você a sondar o seu coração. Porque hoje é tempo de arrependimento. Talvez você tenha negado a solidariedade. Talvez você tenha negado a obediência. Talvez você tenha negado a transcendência. Você não está valorizando o mundo por vir ou promessas de Deus, mais do que as bênçãos que você pode ter aqui nessa vida. Você pode ter uma casa nova, um carro novo, eu quero que você tenha. Mas elas não são mais importantes do que as bênçãos que Deus pode te dar. Elas não podem ser mais importantes. Hoje é tempo de reflexão, igreja. Não basta nós sermos igreja, membros no hall de membros, não sermos disciplinados. Não basta isso. Nós somos chamados para ser mais do que isso. Não basta que as pessoas digam ou nos tenham como pessoas boas. Os fariseus eram pessoas boas. Não basta que as pessoas lá em fora falem assim, nossa, aquele é crente, olha, gente boa. O que importa é que Deus olhe para nós e nos aprove. Que Deus olhe para nós, esse é meu filho amado, em quem eu tenho todo o prazer. Esta é minha filha amada, que traz alegria ao meu coração. Essa é a primeira coisa. Hoje é tempo de arrependimento. E a segunda verdade. Você conhece alguém. Você tem algum irmão, algum primo, um tio, tia, algum amigo, alguma amiga. Você conhece alguém que precisa dessa palavra, que precisa de se arrepender. Impressionante, né? Esse rico era um homem bom, solidário, um homem que ele se importava com a família dele. Estava no inferno, mas se importava com a família dele. Ó! Que contradição. Estou aqui no inferno, mas eu não quero que os meus amigos, meus irmãos venham para o inferno. Você que já está num bom caminho, você mais ainda não deve querer, ou não deve deixar que outros continuem nos caminhos errados. Por isso eu te desafio agora a orar. Nós vamos orar nesse momento. Uma oração de arrependimento para nós, e uma oração de conversão, de que Deus alcance o seu amigo, a sua amiga, aquela pessoa, porque nós estamos aqui, essa igreja está aqui, não apenas para ser uma igreja que desfruta da convivência uns dos outros, nós estamos aqui para alcançar esse mundo, para ser sal desta terra e luz desse mundo.
Nós vamos orar agora, pedindo que Deus alcance aqueles que estão perdidos e que estão no caminho que vai os conduzir para o inferno. Te convido a fechar os seus olhos, curvar a sua fronte, fale com o Senhor, pergunte para Deus: Deus, o que o Senhor quer, ó Deus, que eu me arrependa nesta hora, Pai. Peça a Deus misericórdia, para que você não feche o coração diante da necessidade das pessoas que passam perto de você. Peça a Deus misericórdia, para que você aprenda a obedecê-lo com alegria. Peça a Deus misericórdia, para que você ame o Senhor mais do que ama este mundo e os seus prazeres. Pai, tem misericórdia de nós. O Senhor sabe muito bem, ó Deus, que a cultura na qual nós vivemos nos torna cada dia mais egoístas. Senhor Deus, por isso nós pedimos, tem misericórdia de nós. Não permita, Deus, que nós esqueçamos da solidariedade. Oh Deus, tem misericórdia de nós, oh Deus, porque muitas vezes nós nos tornamos legalistas, no mera obediência de leis, oh Deus, de maneira servil, sem considerar que o Senhor é o nosso Pai amado, que tem uma boa, perfeita e agradável vontade para nossas vidas. Ajuda-nos a obedecê-lo de maneira alegre, de maneira, Senhor Deus, considerando-nos como cooperadores daquilo que o Senhor está fazendo aqui nesta terra. E nós oramos pedindo misericórdia, Senhor. Tem misericórdia de nós, porque o nosso coração é assediado por esse mundo, dia após dia, minuto após minuto, Senhor Deus. E o nosso coração este mundo, ó Deus, tem tentado fazer com que o nosso coração ame, ó Deus, acima de todas as coisas. Mas nós amamos apenas o Senhor, de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento e de todas as nossas forças. Ajuda-nos, pois, ensina-nos, pois, a assim te amar, Pai. Pai, nós oramos também por aquelas pessoas que não te conhecem, por aquelas pessoas, ó Deus, que estão caminhando, Deus, de um caminho que os levará para a perdição. Algumas delas são parentes, é um irmão, é um pai, é uma mãe, é alguém, ó Deus, que nós conhecemos, que nós amamos, que nós queremos muito bem. Tem misericórdia, Senhor. De alguma maneira nós sejamos usados, que de alguma maneira, Senhor Deus, os teus filhos e filhas sejam usados, que de alguma maneira, ó Pai amado, o coração dessas pessoas que amamos, mas que estão nos caminhos da perdição, seja alcançado, Pai. Nós te pedimos por isso, Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.